Oi gente, como é que vocês estão hoje? Eu espero que muito bem. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a leitura do autor do projeto Conhecendo Autores desse mês, que na verdade, provavelmente no mês passado eu tô gravando ainda em maio, porque eu consegui ler o livro a tempo, mas enfim, tô falando de Dostoiévski e o livro que eu escolhi dele pra ler durante o mês de maio foi o Noites Brancas, que tá sendo representado por esse tijolo aqui, que é o livro da biblioteca da minha faculdade, porque eu não encontrei o livro único, sabe? Porque ele é bem curtinho, ele não é isso tudo aqui. Aqui nesse livro tem várias obras do Dostoiévski, então eu só consegui fazer a leitura por esse tijolão aqui, eu não tenho o livro único pra mostrar pra vocês. Vou tentar deixar a capa aqui na tela da editora 34, que eu acho que é a edição mais recente dessa publicação desse livro, né? E aqui nessa minha edição, ele tem 65 páginas, mas eu acho que na edição da editora 34 ele tem um pouquinho mais, é coisa de 93 páginas, quase 100. Mas enfim, né, só pra deixar claro aí que esse aqui é o Noites Brancas e Outras Histórias, mas eu só li o Noites Brancas. Queria muito deixar claro pra vocês que eu não sou nenhuma pessoa expert em literatura, muito menos em literatura russa, assim, de verdade, o que eu sei é o que eu aprendo pelo que eu consumo de livros e conteúdos, né, que são direcionados ao público, enfim, direcionado à literatura, né, de certa forma. Então eu não sei dizer muito sobre a obra toda de Dostoiévski, eu não sei muito sobre o autor, a não ser que ele foi preso e que, enfim, ele escreveu muitos livros muito aclamados hoje em dia, que viraram muitos clássicos e tudo mais. Então eu não vou ter muita propriedade para falar com vocês sobre isso, mas nesse daqui, como em todos os outros vídeos do projeto Conhecendo Autores, eu tenho deixado aqui pra vocês aqui no canal a minha experiência com esses autores, o que eu achei de, sabe, mais interessante, ou o que eu pude absorver desses livros, ou o que eu pude pesquisar fora na internet, assim, trazer aqui pra vocês. Então, o que eu sei sobre Noites Brancas é que ele foi, se não me engano, um dos primeiros livros escritos do autor, foi inclusive publicado em 1848, se não me engano, antes do autor ser preso. Eu não me lembro nem qual foi a causa enfim, qual circunstância ele foi preso, mas foi antes da prisão dele. E é um livro que tá mais focado, assim, de todos os livros, né, da produção literária do Dostoiévski, é o que mais se encaixa na escola do romantismo. E isso é muito visível na história em si, assim, sabe? Então vamos falar sobre essa história. O livro vai contar pra gente a história de um homem, um sonhador, que, assim, a gente não sabe o nome desse homem, sabe? A gente só sabe que ele é um homem muito solitário, assim, mas muito solitário, muito solitário. Ele falando sobre essa solidão dele e sobre as andanças dele por São Petersburgo e como ele ama a cidade e como ele, sabe, por ele ser sozinho, ele tem os seus lugares favoritos da cidade, ele conhece cantos da cidade que as pessoas, assim, nem, sabe, imaginam existir. E ele narra muito sobre a felicidade dele de andar por essa cidade, de conhecer os lugares mais distantes, assim, e de conhecer a vida dessa cidade, sabe, de presenciar a vida nessa cidade das outras pessoas e de meio que fazer parte dessa cidade, mas que ao mesmo tempo como se fosse um espectador de fora assistindo tudo, sabe? É uma coisa, assim, que eu nunca tinha tido um contato com uma escrita tão melancólica, eu diria assim, que é tão pra dentro do personagem, mas a gente encontra muito isso nesse livro. E por esse personagem ser tão solitário, ele é muito sonhador, ele não teve muitas experiências na vida dele, então tudo que, assim, ele tem de esperanças e sonhos é tudo muito rico em detalhes. Ele tem muito dessa coisa de, sabe, imaginar como seriam as situações e como que seriam os sentimentos das pessoas e dele mesmo nessas situações. Então, assim, foi um tipo de leitura pra mim ao mesmo tempo que, assim, surpreendente, incrível, muito angustiante por, sabe, ler uma coisa nesse sentido, assim, de um personagem que é tão introvertido, tão melancólico, tão, eu diria até depressivo, não sei se é um termo certo pra usar, mas eu me senti muito incomodada com essa característica do personagem. Mas enfim, ele tá então caminhando pela cidade, tá no verão, né, e o título do livro Noites Brancas se dá por ser nessa época que em São Petersburgo o sol se põe muito tarde e já nasce muito cedo, então os dias são brancos, né, durante o verão, as noites são brancas durante o verão, já que temos sol até, sei lá, 10 horas da noite. Daí então ele tá por essas andanças em São Petersburgo, tá nessa época do ano e a cidade está muito vazia porque as pessoas foram para as casas de veraneio, muita gente tá passando férias em outro lugar. E, assim, ele se sente muito incomodado com essa questão, sabe? Porque ele é uma pessoa sozinha, mas ele era uma pessoa sozinha que estava no meio de outras pessoas. Agora ele é uma pessoa sozinha no meio de uma cidade meio vazia. Enfim, ele tá passando por uma ponte, ele encontra uma jovem chorando. E daí, tipo, ele pensa duas vezes se ele chega nela ou não pra ver
se ajuda, né, de alguma forma, e ele decide por não ajudar, e dali a algum tempo um homem, né, vai, enfim, meio que tentar perseguir essa jovem, daí ele vai ao socorro dela pra poder ajudar ela, e daí surge então uma amizade entre ele e a Nastenka, se eu não me engano é assim que fala o nome dela. Eles começam essa amizade muito bonita, e eles vão se conhecer, né, se introduzir um pro outro, e ele vai falar pra ela muito sobre esse lado solitário, melancólico da vida dele, de forma que ela mesma fica muito angustiada, sabe? Enquanto você tá lendo, ela fala da angústia, de que assim, ela não quer mais ouvir aquilo, porque é uma coisa muito surreal, assim, é um sentimento que o próprio leitor, pelo menos eu, enquanto leitora, senti enquanto fazia, sabe, a leitura dessas descrições desse personagem. Mas enfim, temos então o conhecimento desse personagem, ele se apresentando pra Nastenka e também pro leitor, e também tem a vez da Nastenka contar pra gente, assim, em que situação ela tá, enfim, metida ali na história, porque que ela tava chorando. Então ela vai contar ali toda a história dela, do porquê, até o momento em que ela chegou ali, né, de que ela está sofrendo, na verdade, por amor, por um homem que, assim, ela amou por muito tempo, e nisso vai surgir então uma amizade muito profunda. Eu não sei se eu continuo contando mais sobre a história, porque vai ser um spoiler, então, assim, é uma coisa que eu, enquanto leitora, gostei de descobrir enquanto fazia a leitura, sabe? Enquanto a leitura ia se desenrolando. Mas, gente, é um livro tão bonito, assim, é muito diferente das coisas que eu tô acostumada a ler pela própria narrativa do autor, sabe? Ele tem uma escrita muito poética, muito profunda, assim, tem até quase que um lirismo, assim, como se quando você lê, se você estivesse lendo e lendo aquilo cantando na sua cabeça. É uma coisa muito bonita, muito profunda. Achei, tipo, a profundidade do personagem eu consegui enxergar também na narrativa do autor e também em toda a história, sabe? Que é, de certa forma, muito profunda, muito sentimental, muito pessoal, eu diria. Gente, é um livro muito bonito, muitos de vocês já tinham me falado, assim, é um livro lindo. Teve gente que mandou direct no Instagram, eu amo esse livro, ele é um livro lindo, não sei se você vai adorar. Eu não tava esperando tudo isso, sabe? É muito diferente de tudo que eu tava lendo até o momento. É um livro muito lindo, mas diferente dos muito lindos que eu tinha lido até então, sabe? Eu fiquei muito encantada por essa história, por essa escrita, essa narrativa. E confesso a vocês que fiquei com muito medo de pegar outro livro do Dostoiévski e não encontrar, sabe? Essa coisa bonita que eu encontrei nesse primeiro livro. Então eu acho que foi assim, um primeiro contato com esse autor assim, fenomenal. Eu fiquei realmente muito presa nessa história, empolgada pelo que eu tava lendo, ao mesmo tempo também, sabe, sentida pelo personagem. E eu juro, eu vou ler outros livros do autor, porque eu, assim, foi o primeiro contato fenomenal, mas eu vou pra essa segunda, sabe, esse segundo contato com receio de acabar não gostando, pelo tanto que esse primeiro livro que eu li dele me impactou e me tocou, sabe? Um livro muito bonito, gente, sério, eu indico muito pra vocês que vocês leiam. Pode ser, assim, que o livro não te pegue a princípio, pode ser que você ache a narrativa, assim, um pouco enfadonha. Se você tá acostumado a ler livros com narrativas mais diretas, assim, sabe? Mas eu juro, dá uma chance pra esse livro, que ele é sensacional, super curtinho, sabe? Você não vai demorar nada pra ler. E eu acho também que, assim, é quase certeza, porque eu acho que isso era uma dos objetivos do autor, sabe? Você vai se sentir mal por esse personagem, você vai se sentir mal por essa história, mas achando tudo muito bonito. Então, assim, fica a minha sugestão pra você, se você tiver aí coragem, né, se tiver com disposição pra encarar essa leitura, é assim, um livrão e um livrinho ao mesmo tempo. Então é isso, se você for com vontade de ler esse livro, deixa aqui nos comentários. Se você já leu também, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro, porque como eu falei, eu não tenho muita propriedade sobre Dostoiévski, sobre livros clássicos, mas enfim, a gente pode conversar, eu posso receber outros pontos de vista sobre a história, uma coisa que eu amo, então a gente conversa nos comentários. Mas era isso que eu tinha pra vocês hoje. Ah, e uma outra coisa, antes que eu esqueça, vai ter agora, então, no mês que vem, a leitura do próximo autor, né? Faltam só 2, então eu decidi por deixar em aberto. E no mês que vem não vai ter, assim, um autor escolhido. Cada um vai escolher o autor que falta, entre os 2 que faltam para poder fazer a leitura. Eu escolhi o Tolkien, então mês que vem eu pretendo ler O Hobbit, que é o livro que eu escolhi do Tolkien para conhecer o Tolkien. Então esse é o meu livro para conhecer esse autor. E se você tá no projeto, então fique sabendo que tá livre. Você pode escolher tanto o Tolkien quanto o... Ai meu Deus, esqueci o nome do outro autor, o Dickens. Você pode escolher qualquer um dos 2 para ler no mês que vem. E daí depois o que ficar faltando a gente lê no mês seguinte. Mas então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Deixa seu curtir aqui embaixo se você gostou do vídeo. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, que a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!